irmãs sendo transformadas. E o grupo foi de alta ajuda, não só para as irmãs que entravam, mas para mim também. E através do grupo eu conheci meninas maravilhosas que me ajudaram muito, que até hoje estão na minha vida, que se Deus quiser vão vir no meu casamento, eu creio. E era engraçado que quanto mais eu fazia campanha, mais eu fazia propósito, mais eu orava. E mais meu marido se afastava, mais o coração dele ficava endurecido, mais ele me atacava com palavras. Ele falava, nunca mais vou voltar. Ele já chegou e falou pra mim, eu não vou voltar pra você. Deus não pode me obrigar. Eu tenho livre-arbítrio, porque ele foi aconselhado lá na igreja dele que, como nós estávamos no erro, sim, por não ter casado, né? Isso daí eu concordo. Ele poderia ser feliz. Ele poderia montar uma outra família, casar e ter outros filhos. E aí eu fico pensando, como que me desculpa, não quero julgar ninguém, não quero falar mal, longe de mim. Mas isso mata o sonho de muita gente. Porque nós já tínhamos uma família, nós estávamos juntos desde meus 15 anos. Nosso filho, hoje o Eric vai fazer 10, o Miguel vai fazer 7. Então, assim, nós já tínhamos 2 filhos, o caçula super agarrado com ele. Como que dali pra noite pro dia aquilo ali pode ser apagado? Aquilo ali pode ser, vamos botar uma pedra e acabou. Eu creio, amados, que para Deus conta sim. São família. Famílias precisam ser restauradas para que a gente conserte tudo aquilo que a gente estava errando, né? Nós estávamos errando. E hoje nós vemos pontos que realmente é o casamento, nós vamos nos acertar já, para honra e glória do Senhor. A gente não conversava assim, e hoje a gente conversa muito. Então, assim, como que eu vou matar o sonho do meu próximo? Ah, Deus não vai restaurar, Deus não vai fazer. Não, creia, peça a Deus para fazer a vontade dele na vida de cada um. E dali por diante eu comecei a orar, busquei mais de Deus. Nesse meio tempo eu consegui abrir minha agência de turismo. No decorrer do ano de 2019 foi um ano muito pesado para mim, mas um ano de muitas vitórias. Foi um ano muito triste para mim, mas foi um ano de muitas vitórias, porque meus filhos ficaram internados, o meu mais velho ficou internado 2 vezes, o meu pequeno também ficou internado, e o pai dele atormentava. Não era o pai dele. O pai dele, de uma certa forma, estava sendo usado para me atingir, para realmente me tirar da minha fé. Porque tinha época que eu vou postar a imagem para vocês verem. Tinha época que ele falava que ele queria cuidar da gente, que ele queria ficar perto da gente, que só Deus sabia o futuro dele. Ele não dava ponto final em nada. Mas tinha época que ele vinha, nunca mais vou voltar, me deixa em paz, segue sua vida, pede para Deus botar um homem na sua vida, vai conhecer alguém, vai ser feliz, me deixa em paz. Eu gosto de outro, não gosto de você. Então, assim, a dúvida ela não é de Deus, né? A certeza a dúvida ela é do diabo. O diabo ele vai colocando dúvida na nossa mente. Então aquela confusão mental ali que ele estava tendo, a gente sabia que não era vinda de Deus. E o ano de 2009 foi um ano que eu passei uma luta muito grande com meus filhos. Meus filhos ficaram internados. Meu filho ficou com uma suspeita de meningite. Ficou isolado no quarto, só ele. Eu até fiquei acompanhando. Mas é muito ruim eu tava me sentindo sozinha. Eu lembro que quando o meu filho pequeno, o meu filho mais velho estava internado com suspeita de meningite,
O pai só foi visitar uma vez, que ele ficou com o meu pequeno na minha casa. E ele me ajudou bastante. Ele ia me buscar, ele me levava pra casa pra me tomar um banho rapidinho, enquanto alguém me cedia. Pegava algumas coisas, voltava pro hospital. Isso daí ele me ajudava muito. Só que eu fui fazer uma conferência em Madureira. Participei de uma conferência em Madureira. E nessa conferência, era apenas... Meu filho estava internado 4 dias antes. Faltavam 4 dias para chegar o dia dessa conferência. E minha mãe até falava assim, não, filha, qualquer coisa você vai, porque as coisas de Deus não podem parar. E eu fico com ele lá no hospital enquanto você tá lá. Quando sair de lá, você vai direto pro hospital. E eu pedi muito a Deus, Senhor, dá alta pro meu filho. Comecei a orar, porque meu filho já estava ali naquele hospital uns dias. Comecei a pedir a Deus, a clamar naquele quarto, que meu filho não ia ter nada, que a febre ia cessar, que meu filho ia voltar a comer. Comecei a orar. E pra honra e glória de Deus. E muita gente, até clientes meus, oravam pelo meu filho. Muita gente mesmo. E quando foi no dia seguinte, meu filho recebeu alta. Acho que 2 dias. Um dia antes da conferência. Isso. Um dia antes da conferência, meu filho recebeu alta. E quando eu cheguei em casa, o pai dele estava transformado. Eu cheguei em casa com meu filho. Nossa, o pai dele estava totalmente transformado. O pai dele estava... Meu marido estava, era outra pessoa. E eu olhava pra cara dele de ruim. Ele, você tá achando que eu vou voltar pra você? Ele começava a gritar dentro da minha casa. Aí foi quando eu falei, vai embora. Acabou que a gente realmente, ali eu não usei a sabedoria porque eu tava realmente cansada, exausta psicologicamente. Tinha acabado de chegar do hospital, eu tinha uma conferência pra fazer. E ali eu acabei que saí de mim, falei, vai pra sua casa, some, não quero mais saber. E ele pegou e foi. E mesmo assim me mandando mensagem, me ligando, falando que eu era o tormento da vida dele, você é o demônio da minha vida, você é coisas assim, pesadas. No aniversário do meu filho que eu fiz, ele não foi, do caçula, que é o mais agarrado com ele não apareceu, ele nem ligou pra dar os parabéns pro meu filho. Pra você ver, amados, isso eu tô contando pra você ver como que eles ficam cego. Eles ficam cego. Quem conhece meu marido sabe que ele é bom pai, sabe que ele sempre fez de tudo por essas crianças. Então, sim, ele ficou totalmente cego. Ele não ligou nem para dar os parabéns pro meu filho. Meu filho ficou esperando o dia todo ele ligar para dar os parabéns. E ele não ligou. Então, assim, foi momentos da minha vida que eu passei, que eu realmente achei que eu não ia suportar, não ia aguentar. A maneira que ele falava, que ele gritava comigo no telefone, que ele falava, tinha dia que ele mandava, tinha época que ele, tinha mês que ele mandava dinheiro, tinha mês que ele não mandava pouco, tinha mês que ele mandava a pensão certa. Foram momentos que eu realmente passei, que eu fui testada em todas as áreas da minha vida. Então eu falo, o deserto não é só pra gente orar pelo casamento. Eu passei pela área financeira, onde eu sobrevivi durante uns tempinhos, meses, só com a pensão que ele mandava, era R$ 250 por mês, muito pouco, mas Deus não deixou faltar nada, Deus não deixou desamparar. Fui vender salgado no trem e eu comecei a falar que não era aquilo que eu queria, que eu não tenho nada contra. Minha avó foi camelô durante muitos anos, eu não tenho nada contra. Mas não era aquilo que eu queria pra minha vida, porque eu tinha que olhar meus filhos. Às vezes eu saía correndo do trem pra olhar meus filhos, porque minha irmã ia pra escola, entendeu? Ia resolver as coisas dela. Então, assim, foram... eu passei, o pessoal do trem queria me expulsar, alguns, né? Uns 2, 3 me ameaçaram. Até os guardas ameaçaram também, falaram coisas pesadas. Então, assim, foram momentos realmente da minha vida que eu fui testada em todas as áreas. Eu falei pra Deus, Senhor, não aguento mais. O Senhor faz uma obra na minha vida para exaltar o seu nome. Ou já não sei mais. E foi quando eu consegui, graças a Deus,
abri minha agência, e dali eu fui crescendo financeiramente e ao mesmo tempo eu estava ocupada com a obra, estava ocupada porque eu comecei a fazer trabalhos voluntários mais ainda, estava preocupada com casa, filho, obra, trabalho, então assim, realmente não tinha tempo quase de pensar no meu marido. Teve um tempo, acho que não, teve um tempo que a gente já quase não se falava mais. Então ele não é, porque eu pedia muito a Deus. Eu falava assim, Senhor, eu não quero mais falar com ele, porque toda vez que eu falo, ele me deixava muito mal. As palavras que saíam da boca dele eram só palavras que me deixavam muito mal. Então assim, depois eu comecei a entender. Eu falava assim, Senhor, eu não quero mais. Não precisa mandar ele para ele vir. Só manda se ele for falar dos nossos filhos. E ali a gente foi aprendendo a conviver. Eu mandava meus filhos para casa dele, ele me deu uma carona uma vez. E ele começou a se fazer mais presente, começou a se ficar mais preocupado. Porém, sempre deixou claro que não gostava de mim, que não queria ficar comigo. Isso daí ele foi falando até deixa eu ver, até maio de 2020. Ele falava que não gostava de mim, que não sentia nada por mim, pelo contrário, só sentia pena. Não. E ali eu peguei, fui vivendo. Voltei pra academia, coisa que eu gostava. Isso que eu aconselhava muitas meninas, vão se cuidar, vão mexer no cabelo, vão trabalhar, ler um livro, estudar, procura um curso gratuito, se não tiver dinheiro. Por quê? Para ocupar a mente. Porque quanto mais a gente ocupa a mente, menos o diabo vai colocando setas pra gente cair. E era verdade, minha mente estava tão ocupada que eu queria viver, eu estava tão feliz, realmente eu estava feliz, que eu queria viver até o momento que eu achei que eu não gostava mesmo do meu marido. Falei assim, Senhor, eu passei por uma situação que me fez acreditar que não era da vontade de Deus. E ali eu peguei, fui viver minha vida, viajava, estava sempre com meus filhos, era muito raro quando eu mandava meus filhos, era de 15 em 15 dias. E ele ligava, sempre foi presente na vida dos meninos. Às vezes era até engraçado que ele falava assim, mas você tá indo pra igreja? Você continua na fé? Aí eu falava, claro, né, Thiago? Minha fé não vai parar, não vou deixar de clamar a Deus por causa de... E do nada ele virava, olha, mas eu não quero ficar com você não. Eu não quero seguir minha vida com você não, porque eu gosto de outro, e do nada, era assim. E tinha uma época que eu achava engraçado, levava até na brincadeira, porque sabia que aquilo ali, ele realmente estava cego espiritualmente. Ao mesmo tempo ele estava indo à igreja, sempre indo. Tinha dia que ele tinha semana que ele ia a semana toda para a igreja. Segunda, terça, quarta, menos terça, segunda, quarta, quinta, sexta e domingo. Menos terça e sábado. E ao mesmo tempo ele estava muito cego, porque ele não estava indo de coração aberto, porque ele mesmo, quando ele voltou, ele falou que ele sabia a vontade de Deus. Que a vontade de Deus era a nossa família. Ele sabia desde o início que a vontade de Deus era a nossa família. Isso quando ele voltou, ele falou. Mas ele achava que a outra menina que era pra ele. E ele começou a fantasiar na cabeça dele que ele amava a outra menina, gostava muito dela, que era com ela que ele ia casar, ter filhos. E no início, ele falava assim pra mim, olha, tudo que eu não fiz com você, casar, direitinho, namorar, eu vou fazer com ela, vou fazer tudo certinho com ela. Nossa, aquilo ali me machucava tanto. Já cheguei na igreja, as lágrimas querendo descer, porque eu indo pra igreja, ele me mandava mensagem, por isso que realmente a gente tem que aplicar o deixaria.
Porque eu deixar ir é pra gente se tratar. Porque quando eu realmente aprendi a deixar ele ir, depois que ele tentava me atingir, eu nem visualizava mais as mensagens. Eu nem áudio, tem áudios dele no Zap que até hoje eu não visualizei. Até hoje eu não ouvi, porque eu sabia que eram palavras pesadas. Por isso que realmente a gente precisa deixar ir. Deixar ir é muito importante pra gente. Não é pra eles, é pra gente. A gente acha assim, eu vou deixar ir, ele não vai voltar. Vai, volta sim. Sabe que não é a gente que faz, é Deus. Por isso que nós precisamos deixar eles ir. Porque eu chegava na igreja, a lágrima querendo descer. Quando começava o louvor, que apagava a luz, eu começava a chorar. Porque eu estava muito ferida. Ele me feria, eu me tratava, a ferida estava fechando. Aí dava aquela casca. Aí ele ia lá, cutucava, abria de novo a ferida. Eu ia lá, tratava, fechava, toda vez. Então a gente precisa deixar ir, porque senão a gente não vai aprender a perdoar, aprender a se tratar, aprender a se cuidar, a se curar. E nós precisamos disso. Isso é muito importante. A gente precisa se curar por dentro, depois a gente cuida por fora. Mas primeiro a gente precisa cuidar por dentro. Eu realmente precisava. E quando eu deixei ele ir, foi quando realmente eu me cuidei. Nada do que ele me falava, pra mim tanto faz, tanto fez. Às vezes eu até ria, deixava ele falando sozinho. Então assim, porque pra mim não era ele. E não ia ser aquelas palavras dele que iria me desanimar. Então, é muito importante deixar ir para vocês. No caso, foi para mim, foi fundamental deixar ir. E eu fui viver minha vida. Fui viver e aí ele começou a mandar mensagem. Ele viu que por dentro eu estava diferente, por fora também. Ele começou a ver que eu já estava diferente, meu jeito estava diferente. E ele começou a perguntar se eu já tinha arrumado alguém. E eu falava pra ele assim, Thiago, tá nas mãos de Deus, que Deus quiser pra minha vida eu quero. Ali eu saía, comia, porque saía pra comer, que eu gosto muito de sair até hoje pra comer. Ia pra academia, trabalhava, cuidava da minha casa, dos meus filhos. Então assim, aquela pessoa porca, preguiçosa, que não tinha vontade de arrumar casa, que não tinha vontade de se cuidar, já não existia mais. Aquilo ali, Deus foi me tratando realmente. Deus foi me curando, Deus foi me tratando e Deus curou não só. Eu tinha mágoa da minha mãe, do meu padrasto. E hoje realmente eu amo os dois. São pessoas fundamentais na minha vida. Depois de Deus, da minha família, eles são muito importantes na minha vida. Minha mãe e meu padrasto. E eu aprendi a perdoá-los. Porque eu tinha muita mágoa da infância. Eu aprendi a perdoar também por certas situações que eu passei também na infância. Eu aprendi a perdoar. Eu fui me tratando, me tratando, me tratando. E por isso que eu falo, deserto é tratamento pra gente. O deserto a gente acha, eu tô no deserto por causa do meu casamento. Não. A gente entra no deserto pra cuidar da gente. Pra cuidar do nosso por dentro. Entendeu? E ali eu fui tratando, Deus foi me mudando, Deus foi me moldando, foi me tratando, foi me curando. Não vou ser falsa para vocês, nem hipócrita. Nós pecamos, eu pequei, eu desisti, eu parei a luta. Mas a gente para e Deus faz a gente voltar. A gente para e Deus faz a gente voltar. Eu senti um vazio quando eu parei, eu sentia falta de alguma coisa, eu sentia que estava faltando alguma coisa. E eu tentava preencher com outras coisas, com amizade, e isso daí não adianta. Que na amizade ninguém vai preencher o vazio que o Espírito Santo faz, tampa. E eu precisava realmente, porque quando a gente tá ali com o Espírito Santo, com Deus, entregue na obra, a gente sabe dos nossos propósitos, a gente segue os nossos propósitos. E eu já não falava, Deus, eu não quero mais, não é da sua vontade. Coloca outra pessoa no meu caminho, outra pessoa no caminho dele. Teve momentos que eu realmente achei que era a resposta da minha oração.
Deus estava colocando pessoas no meu caminho. Então, assim, foram coisas que aconteceu que eu não aconselho ninguém, mas que eu precisava passar para enxergar que o que eu precisava era de Deus, não era de homem, de amizade, de ninguém, era de Deus. E eu voltava. Ao mesmo tempo que eu parava, Deus não deixava eu parar assim em meses. Não, Deus, era um mês. Parecia um descanso e voltava. Um descanso e voltava. Só que aí a gente volta tudo de novo, porque a gente acaba pecando. E aí a gente tem que se consertar com Deus, tem que pedir perdão, tem que... É aquele processo todo, nosso coração se quebranta, né? E aí a gente vê o que a gente coloca na balança, o que é para continuar na nossa vida, o que não é para continuar, e a gente vai cortando. E foi isso que aconteceu. Quando foi em fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2020, o meu marido, ele mandou uma mensagem falando que tinha sido assaltado